Entrevista do dia. O que é que une os palácios do Planalto em Brasília, dos Bandeirantes em São Paulo e o Palácio 22 de Maio, prefeito Edson Rolim em Fernandópolis? A casualidade é que os três estão com comando novo, né? Planalto com o presidente Lula, Bandeirantes com o governador Tarcísio de Freitas e o Palácio 22 de Maio em Fernandópolis com o presidente, o vereador João Pedro Siqueira. Assumiu o dia 1º, já deu alguma canetada, presidente? Bom dia. Bom dia, Cabreira, bom dia aos ouvintes da Difusora, bom dia a todos vocês que nos escutam e que faz parte aqui dessa bancada bonita da Difusora, né? Ladeado aqui pela nossa jornalista famosa aqui de Fernandópolis já. Famosa onde? Bom dia. Eita, começou politicando, né? Então, gente, famosa. Eu falei, cadê? É da cidade vizinha, né, Cabreira? Mas vai mudar pra cá, pra Fernandópolis, vai virar cidadã. Não, eu moro aqui. Ela mora aqui. Ah, já mora aqui. Ela é fernandopolense Por isso que tá famosa, virou fernandopolense. Exatamente. Né? 5 anos já. Que 5 anos já que eu tô de volta. Ô, João, a primeira canetada foi a assinatura do termo de posse. Foi a primeira canetada mesmo, que foi anteriormente. A gente assina antes de assumir já, porque no dia 1º não tem ninguém na Câmara, então assinamos lá a primeira canetada. E foi, por hora, a única, né, canetada, por hora foi a posse. Até porque a Câmara, neste momento, ela está em recesso. Voltou hoje. Voltou hoje, né? Mas com atividade interna, né? Quando a gente fala do recesso, a gente pensa nas sessões e a presença dos vereadores. Sim, né? A atividade interna e atendimento até às 13 horas, até dia 30 agora de janeiro. A Câmara terá o atendimento até às 13 horas. O que a população pode esperar do João Pedro, presidente da Câmara? Que eu vou fazer o meu melhor, né? Isto é certo, todas as vezes em que a gente assume uma posição de comando, você tem que buscar ser o melhor naquele momento que você está ali sendo comandante, vamos dizer. Disso eu tenho certeza, eu mostrei aí nos meus 6 primeiros anos desses 2 mandatos aí subsequentes, né? Eu acho que eu busco fazer o meu melhor com os colegas. É claro que nem tudo depende de mim, mas enquanto aquilo que dependerá de mim, pode ter certeza que eu buscarei fazer o melhor possível para nossa cidade. Ô João, quando você foi candidato a vereador, seu sonho evidentemente era ser eleito vereador e conseguiu. Você chegou a disputar quantas eleições? Para vereador? Para vereador eu disputei 4 eleições. E foi conseguir a eleição na terceira? Na terceira. Na terceira. Eu disputei lá em 82. É uma eleição lá esquecida pela população, né? Mas eu fui candidato em 82. Ser eleito vereador já era parte do teu propósito ser também presidente da Câmara? Inicialmente não, né? Lá no primeiro mandato. Aí depois, observando, olhando para os pares que lá estavam, né? Eu me achei capaz de ser presidente. Tanto é que eu fui candidato também lá no mandato passado. E fazendo a comparação, eu me achei preparado para assumir. A partir dali, eu falei, não, se eu ganhar outra eleição, eu continuarei buscando a presidência da Câmara, que é um passo, né, para você almejar um outro patamar aí na vida política. Ô João, o ano passado, né, Giovana, aqui na entrevista da Rádio Difusora, o presidente Gustavo Pinato, então presidente, agora, né, na função de vereador, agora ele vai para o plenário, né? Agora ele está de boa, né? Deve estar curtindo, né? Agora ele deve estar... sossegado, né, Gustavo? Com esse tempo gostoso que está aí, né, Claudinho? Deve estar aproveitando. Ele disse aqui no microfone, ele falou assim que a Câmara era uma panela de pressão no fogo, sem água, né? Prestes a explodir.
E a gente sabe que a Câmara teve o ano passado, né, nós tivemos problemas, tivemos aquele episódio do carro que gerou a suspensão de vereador, tivemos depois outras denúncias e tal e coisa. E agora nós entramos naquele chamado segundo biênio, que é um biênio sensível. Por quê? Porque começa todo mundo já a olhar para a eleição municipal daqui 2 anos. Você acha que vai ter... Você acha que ainda lá pode ser considerado uma panela de pressão? Eu também digo que sim, né? Depende tudo do momento, porque às vezes as pessoas fazem pressão em coisas que não levam a nada, né? Você vê coisas aí que acontecem e fala, mas por que todo esse estardalhaço numa coisa tão sem valor, sem significância? A Câmara hoje é uma Câmara madura, né? Mas tivemos aí esses problemas. Se não fosse esses 2 problemas aí de conselho de ética, né? Teria passado tranquilamente a gestão do Gustavo. Mas nós tivemos 2 problemas que realmente colocou a Câmara em evidência. E, infelizmente, por decisões aí pessoais, né? Não coube ao presidente e aos demais colegas, né, envolvimento, mas foram únicos. O caso lá do veículo, o vereador tomou a decisão. No outro caso, também o vereador tomou a decisão única dele, né? Então, de fato, a gente tem que pensar, né, para falar, para tomar decisões, e às vezes ali no clima, tá, como você disse, está ali sob pressão, fala uma coisa indevida e aí cria todo esse reboliço, hein? Ô João, qual que é o maior desafio para você tomar posse desse cargo agora, como Cabreira disse, nesses últimos 2 anos de mandato, próximo aí de uma próxima eleição, perto de uma próxima eleição? Qual que é o maior desafio para você? Eu entendo que o maior desafio é de fato fazer com que a Câmara permaneça unida em prol do benefício coletivo, ou seja, da população. Porque às vezes você vê atitudes de vereadores que são muito pessoais, ele pensa muito nele, na futura eleição dele novamente, e esquece do grupo dos outros 12 que compõem a Câmara, porque ele sozinho, ele não faz nada. Então, o maior desafio é trazer, olha gente, nós temos esta proposta de trabalho. E a Câmara tem que pensar, nós somos os atores, né? Nós somos mais vistos do que quem virá a disputar a eleição. Então, se nós fizermos ali um excelente mandato de 4 anos, nós temos muita grande chance de ser reeleito, que é o propósito da maioria dos vereadores, serem reeleitos. Então, nós temos que unir os 13 vereadores, sem querer aparecer somente um, que às vezes você vê que os maiores problemas são causados por questões pessoais ali, de querer aparecer mais do que o outro, e até às vezes colocando o outro contra os eleitores, né? Este acho que é o maior desafio do presidente, conseguir mostrar para a moçada que lá está que, se trabalharmos juntos, todos terão mais chance de serem reeleitos. Eu acho que o objetivo maior é buscar isso. E realmente fazer da Câmara a representação de toda a população. Ô João, uma das questões que deve, a qualquer momento, não sei se chega esse ano ou ano que vem, mas que pode talvez gerar alguma discussão mais forte na Câmara, é a tal reforma administrativa. Isto, sim. Né? Você acha que nesse último biênio seria o tempo adequado para se discutir uma reforma administrativa? Já passou da hora. Nós enquanto vereadores, eu que venho do outro mandato com mais 3 colegas, a gente vinha cobrando já do Executivo para que encaminhasse esse projeto ou anteprojeto, para que nós já viéssemos estudando, né? E olhando e achando que isso seria possível, isso não seria possível,
Mas, infelizmente, vai tocando, enquanto o Ministério Público vai ali deixando a coisa aí, né? Vai levando. Nós até pedimos, a pedido do presidente Gustavo, para que o prefeito fizesse a reforma administrativa só dos cargos comissionados. Ele falou, não, vai ter que mandar tudo junto, não tem jeito de separar. Que para nós poderia talvez até ser melhor. Vamos fazer esse daqui primeiro, ou vamos fazer o outro primeiro e depois nós vemos isso, mas não se tocou e até agora nós não temos ali um esboço do que realmente vai acontecer. Porque foi falado, aí contratou agora uma empresa para fazer uma auditoria ou uma consultoria, né? No caso uma consultoria mais, para apresentar melhor o que vai ser feito mesmo, de fato, com essa reforma. Porque tem que ser como norma dizer que quando você quer fazer uma reforma, você faça nos 2 primeiros anos de mandato, né? Que é um período mais longe da eleição. Sim. Né? Mas nesse caso agora, passaram 2 anos, já estamos aí nos 2 anos finais. Tem que fazer nesse primeiro semestre, tem que sair essa reforma. Você acha que é possível? Eu acho que sim, porque já fizemos algumas reuniões, já conversamos. A última que fizemos ficou definido com esta consultoria, né? Que iria realmente clarificar de vez o que o prefeito ou o executivo, de uma forma geral, quer, para que nós possamos adequar aquilo que também a gente quer, né? E fazer aí uma coisa que seja justa, transparente e, acima de tudo, que melhore o atendimento ao cidadão e cidadã que busca o seu serviço lá no executivo. Hoje o grande dilema da prefeitura, você acha que essa reforma administrativa resolve o problema da prefeitura? Porque hoje nós temos aí a questão da falta de mão de obra, a cidade está aí, ó. Total, é só reclamação. Reclamação de todo lado, não tem funcionário para fazer tapa-buraco, não tem funcionário para fazer limpeza, ainda não se resolveu a questão da terceirização. A busca é esta, né? Realmente servir a população. Muito embora nós sabemos que hoje, né, está difícil de você arrumar pessoas para trabalhar, né? Pessoas que querem realmente pegar no cabo da enxada ali e puxar mesmo, né? Eu acho que resolverá de uma forma ou de outra. Nós teremos que buscar a solução disso daí, porque realmente a cidade está aí meio que com dificuldade na questão de prestação dos serviços essenciais, né? Mas nós fizemos o processo seletivo, não resolveu, né? Acabou com a frente de trabalho, veio para o processo, você viu que aumentou o número de contratados, dobrou quase que o salário que era pago para frente, porque tiveram o salário inicial do servidor hoje, para quem que entrou no processo seletivo, aumentou a folha lá em cima e não resolveu, porque hoje está pior do que antes, ou está igual, ou está melhor. O que vocês na verdade a gente observa por aquilo que a população, né, reclama, né? É como se diz, a caixa de ressonância. Vocês também, vereadores, são uma espécie de caixa de ressonância da população. Sim. Vocês sabem, você consegue passar por um bairro sem ser abordado e cobrado por um munícipe. De forma alguma. Hoje você vai num velório, você pode ter certeza que tem 3, 4 ali num velório, que é poucas pessoas, que vai te abordar e vai te fazer um pedido. Eu estive recentemente em 3 velórios, saí todos eles com pedido de munícipes e de situações que é constante, né? É sempre aquela. Olha, João, tem um buraco lá que não resolveram. Olha, João, tem água entrando na minha casa que deveria ter feito isso ou aquilo. Olha, João, tem as árvores e mato. Tem um monte de coisa aí que é sempre o mesmo problema, né? E nós não conseguimos, infelizmente, resolver. E agora o objetivo é que com a terceirização, que é uma das megas
aí licitações, né, pregões que teve. Você tem acompanhado isso aí, João? Olha, eu da última vez que eu falei com a Cibele, tinha tido contestações das empresas, né, com relação a burocracia a valores. É a burocracia. É muito dinheiro em jogo, né? É muito dinheiro, é uma falando da outra, mas ainda não está descartado, está andando o processo e nós esperamos que de fato se resolva com a terceirização. A terceirização, ela elimina o problema da tal prova seletiva, que acaba, muitas vezes, pessoas que precisam talvez trabalhar e não têm um grau de conhecimento suficiente. Vocês mesmos comentaram lá durante o processo seletivo um absurdo de uma pessoa que às vezes mal sabe escrever o nome, tem que passar por uma prova de seleção. Infelizmente. E a terceirização, pelo menos, acaba com isso. A terceirização acaba com isso, porque a escolha é do empresário, né? Buscando. E também, se o funcionário falta, o empresário é problema já empresarial dele. Como se diz, e a rotatividade acaba sendo mais fácil de acontecer do que no serviço público, né? Sim. E ela é resolvida com agilidade, né? Agilidade. Mandei embora um ontem, amanhã você já contrata o outro. Se no serviço público isso acontece, infelizmente demora muito, né? Demora muito. Ô Cabreira, tem mensagem de ouvinte aqui pro João Pedro, viu? Tem? Tem. O Edner Ferrari mandou aqui: João Pedro, uma excelente pessoa, honesto e fiel. Parabéns por essa conquista, que Deus o abençoe. Muito bem, botando pressão, João. Você viu? Ô, Edner, obrigado, hein? Abraço. Muito bem. Isso aí. Ô, João, agora me conta uma coisa. Ser presidente da Câmara te coloca mais perto de um desejo que é seu também, de ser candidato a prefeito? Sim, eu falo que sim, porque quer queira ou não, o último prefeito foi presidente da Câmara, não é? O André Pessuto. O André Pessuto foi presidente da Câmara. E também é uma experiência a mais. Se você olhar o currículo de um gestor do Executivo, eu acho que é de suma importância ele ter passado pela presidência da Câmara, sim. Porque me colocará aí em condições melhores, né, de estar aí no hall dos pré-candidatos. E quando você olha para 2024, você enxerga essa possibilidade com clareza? Olha, eu acho que é claro que vai passar por esses 2 anos. Se eu for um presidente fraco, ruim, é claro que as chances diminuirão. Se eu for um presidente atuante, um presidente aí que realmente vá ao encontro da população e esclareça a população do atendimento e do não atendimento das suas reivindicações, isso me colocará muito mais próximo do executivo do que se eu for aquele presidente que simplesmente assinou a papelada lá da Câmara e sentou na cadeira os 2 anos lá. Aí eu acho que me... Ô João, quando a gente olha para o cenário, você está no PSDB. PSDB. Né? E o PSDB hoje praticamente perdeu talvez a sua maior vitrine, que era o Palácio dos Bandeirantes. Sim. Né? E o partido provavelmente deverá passar por uma mudança, se reorganizar para tentar se sobreviver após essa situação que experimenta aí. Qual é o cenário que você observa? Hoje, se você olhar o cenário aqui local nosso, o vice-prefeito Arthur, ele é PSDB também. Uhum. Eu, presidente da Câmara, sou PSDB. Né? O André é União Brasil, né? Isso. O André é União Brasil. E o que se fala hoje em termos de sucessão? O sucessor, assim, natural, sempre, né? E você olhando, é o vice. Nós estamos falando de política, né? Você pode ver que... quem que é o sucessor do grupo do André Pessuto hoje? É o vice-prefeito. É o Arthur, que é do meu partido. Se eu, né, que sou do grupo hoje, também falar, olha, eu
eu acho que eu reúno mais condições do que o candidato natural de ser o candidato do grupo. Vai ter o quê? Uma discussão a esse respeito, né? Se eu permanecer no PSDB e eu abrirá janelas para que eu faça a minha mudança lá no final do mandato, 6 meses antes das eleições de 2024. Então é isso daí que eu tenho que definir, né? Se eu vou de fato ficar no PSDB e vou deixar a disputa ali inicial, é lógico que dentro do grupo tem muitos outros nomes, cito eu aqui, tem lá o Gustavo Pinato, tem lá o Murilo Jacó, tem lá o João Paulo, né? Tem vários outros nomes, não quero aí ficar citando só o meu nome como um pretenso candidato, mas eu entendo esta possibilidade, ficaria melhor para mim eu me desfiliar do PSDB e ir para um outro partido. Porque aí diante de não, olha, a opção é esta, não sendo o meu nome, eu poderei falar, olha, gente, infelizmente, então eu vou partir para lá e vamos formar aí uma chapa concorrente. O atual prefeito André Pessuto, até pela reeleição, diria que hoje talvez seja o político com maior peso, né? Sim. E você acha que que ter o apoio dele significaria um passo importante para a eleição, ou transferência de voto é muito difícil no Brasil? Eu acho que a transferência de voto é muito difícil no Brasil mesmo. Agora, apoio é sempre bem-vindo, ainda mais do André, que foi o primeiro prefeito reeleito da história de Fernandópolis e tem feito, aos olhos da população, dois bons mandatos. Eu coloco aí o André como um dos prefeitos mais dinâmicos que Fernandópolis já teve e vai ficar aí na história por um bom tempo, né? Como um realizador de projetos aí que realmente alavancou a nossa cidade. Agora, o apoio, daí é grupo, né? É difícil de você falar. Como eu nunca fui muito chegado ali do grupo, eu vim para o grupo agora nesta última eleição, e eu nunca fui de ficar ali naqueles rodeio ali, né? Visitando toda hora, conversando toda hora, falando isso, fazendo aquilo. Você não foi muito assíduo na sala? Não fui. Reunião, na sala do café, vamos dizer. Eu não sou muito dessa relação. Do social. Porque eu não sou muito dessa coisa, então talvez é o meu jeito, né, de ser enquanto político, enquanto pessoa, né? Porque o homem e o político tem que andar ali juntos. Você não pode ser político de um jeito e ser homem de outro. Eu não sou muito lá do pessoal dos cafés, então não conheço muito esses bastidores aí. Agora, nunca participei, para ser sincero com você, de uma reunião grupal desvendando isso, ou partindo para aquilo, ou a decisão do grupo é esta. Nunca fui. Ô, João, mas agora qual é a importância, né, de um grupo para a viabilização disso? Porque a gente sabe que hoje, e até mesmo a própria situação política hoje, traz de volta ao cenário da política local o clã BIM, a Ana BIM e o Alvenor BIM, porque hoje o partido que eles comandam na cidade, que tem a presidência do Daniel Arroio, hoje é o partido que praticamente está no comando, tem um homem forte no governo do estado, que é o Gilberto Kassab. Sim. Né? Então, quer dizer, já é um grupo ali. E já mais um grupo do prefeito. Foi, né? Mais o grupo do prefeito. O grupo é importante porque sem o grupo é muito difícil de você ser conhecido, de você ter apoio, do seu nome ser levado em todos os cantos de Fernandópolis e do distrito da Brasitânia. Sem o grupo é difícil. E eu senti isso na última eleição. Você viu que o meu nome, eu coloquei ele para prefeito assim que o Zambon declinou, né? Mas quem foi o escolhido para ser o vice foi do meu partido, né? Que eu estava ali, mas não fui eu. Você viu? Por quê? Porque eu não tinha um grupo. Porque se eu tivesse um grupo forte, o meu nome teria sido o escolhido, mas eu não fui aquele de tomar o café.
Você viu que lá atrás eu me posicionei contrário a algumas coisas, eu não dei apoio para candidato naquela eleição, eu sempre fui meio que independente. Quando você é independente, você não tem grupo, você toma as decisões por si só, você não comunica ao grupo também as suas decisões que você vai tomar. Aí é mais difícil de você fazer política. Sem grupo pro executivo é muito difícil você chegar. Você está pensando nisso? Você está pensando nisso? Hã? Você está pensando aí em ter um grupo? Não, eu acho que o grupo ele tem que ser construído assim, com tranquilidade, né? Naturalmente. Porque você não chega, eu trago esse, eu trago aquilo outro. Se você também não tiver cacife político, você não vai agregar ninguém. Você tem que ter alguma coisa politicamente feita para que este grupo acredite no seu nome e dê o apoio. E isto a gente tem que consolidar agora nesses últimos meus 2 anos, né? Porque a gente vem trabalhando. E se você, a Giovana também, acompanhar a coisa, o meu nome, ele é bem quisto pela população. O meu nome, João Pedro da Caixa, JP da Caixa, o vereador João Pedro, é tido como uma pessoa séria, uma pessoa capaz, uma pessoa íntegra, uma pessoa que pensa no nosso município, uma pessoa que tem conhecimentos, que tem condição de também estar lá no executivo. Mas o grupo, ainda assim, tem algumas coisas que falam, mas não sei não, né? Não tem isso. Ô João, eu estou até atropelando a Giovana, porque eu acabo ficando assim, vendo algumas situações, porque o André saindo, não podendo disputar a eleição, porque ele já está no segundo mandato, ele abre um espaço. Você acha que já tem uma liderança capaz assim para ocupar esse espaço? Eu vejo que hoje nós não temos ainda. Tem nomes, como a gente diz, tem nomes. Agora o que cabe? A população que está analisando. E você tem a tua análise também. Assim como a Giovana, assim como o Claudinho, assim como o ouvinte que está nos ouvindo, ele fala, olha, esse é um bom nome. Só que aprofundamento político, porque é do ser humano mesmo, ele não quer saber da coisa, ele deixa a política para discutir lá na época da eleição mesmo, ele não acompanha o caminhar dos candidatos. Mas hoje está aberto, eu acho que... É um jogo aberto. Tem um jogo aberto, tem vários nomes que querem ser candidatos. Agora, quem vai viabilizar, nós não sabemos, tem um lado de lá também, que tem nomes, né? Que é claro que tem menos nome hoje do que o lado hoje que faz aí à frente do prefeito André Pessuto. Muito bem. Pergunte, Giovana. Tem mais mensagens aqui pro João Pedro, viu? Eita! Mensagem, ele não tem problema. Não, é só bajulando, viu? Só bajulando, viu, João Pedro? Eu falei que eu ia vir hoje aqui, ó, gente. Manda. Só bajulando. O José de Oliveira Dantas mandou aqui, ó. Bom dia, amigos do Rotativa. Desejo ao João Pedro um ótimo mandato. Estamos juntos em 2024. A Sandra Chagas aqui, viu? Já ganhou um voto já. Esse daqui do Dantas você não precisa nem pedir. Ganhou uns 4 lá, porque a família do Dantas tem mais gente. Então você trata de cultivar. A Sandra Chagas também mandou assim, ó, parabéns, João Pedro, você merece. Esperamos que você faça um bom trabalho. Já cobrou, já. É um abraço e uma cutucada. E uma cutucada, né? E é isso. Quem mais? Eu mando aí um abraço, né, para Sandra, que é a esposa do João Batista, e para o Dantas, que é meu amigo lá desde jovem, que está aposentado hoje. Eu vejo que ele participa ativamente aqui do programa, né? Todos os assim dias. Como, infelizmente, que o Aires Denis, né, foi embora, mas era um assíduo participante aqui. Sem dúvida. E também no meu WhatsApp, o Aires era meu amigo, trabalhei com o Aires no banco. E sempre estava me mandando, João, tem esse probleminha aqui, vamos resolver. Assim como meu telefone está aberto para a população. Eu tenho lá no meu Face, sempre divulguei o meu número para que a população, estava até lendo inicialmente aqui para vocês uma reclamação
de um cidadão, porque eu sempre deixei aberto. Eu acho que a gente se coloca político, nós somos públicos e tem que atender as pessoas. O que te incomoda mais, assim, quando você olha para a administração, João, e a gente... O que você gostaria que mudasse em termos administrativos em Fernandópolis, que te incomoda profundamente? Olha, no governo André Pessutto, criou-se a Secretaria de Comunicação, né? Comunicação. A comunicação, ela é tudo numa gestão, numa família, numa empresa, em qualquer lugar. A comunicação é a coisa mais importante. Na Câmara de Vereadores é importantíssimo você ter o conhecimento. Porque muitas das vezes, eu particularmente sou um vereador que todas as vezes que alguém me faça uma crítica ou me faça uma sugestão, eu sempre quero ver o grau de conhecimento da pessoa que está fazendo a crítica ou a sugestão, se ele realmente conhece. Então, o que eu acho que falta é comunicação, e que tem que ser mudado assim, porque tem muitas coisas que a gente fala, até a Câmara e o Executivo, tem umas coisas que não é... A comunicação destoa totalmente. Uma coisa que poderia chegar um projeto lá, ser aprovado com uma discussão mínima, e não houve a comunicação. Então, o Executivo, mas o que é isso? O que quer dizer? O que é? Tem muito ruído. Tem muita coisa ali que você não comunicou. Olha, o secretário não avisou, o secretário não esclareceu, aí você vai pedir informação. Se há comunicação antes, olha, estou mandando um projeto disso, é sobre isso, sobre aquilo, então acaba o problema ou a falta de conhecimento. Esse é um problema a ser enfrentado? Eu acho que é um problema de gestão política ali. Agora, na cidade, de uma forma geral, tem vários outros problemas aí que tem que ser resolvido, né? Que tem que ser resolvido. Ô João, a gente vê que o governo do André, ele não tem oposição, nem na Câmara. É um governo mais neutro, né? E a gente vê assim que a gente não vê tanto os vereadores, pelo menos na tribuna, pelo menos no dia a dia, assim, público, a gente não vê uma cobrança dos vereadores com os problemas da cidade. A não ser que esses problemas sejam cobrados aí nos bastidores, por meio de requerimentos e tudo mais. Na sua gestão aí da Câmara, você pretende provocar um pouco mais os vereadores e unir mais os vereadores para ir em busca aí de resoluções de problemas da sociedade e cobrar mesmo o poder público municipal para que resolva algumas questões da nossa cidade? Sim, o André, eu não fui vereador, né? E também fiquei muito tempo fora da cidade. Eu vim para cá em 2011 de volta, e depois em 2012 eu fui candidato e entrei em 2017, né? Ganhei a eleição em 2016. O pessoal fala que o André, ele fez uma gestão de ligação com os vereadores, pelo menos abrindo o gabinete e escutando o vereador. Só que tem muitas coisas que às vezes não é atendida. Eu tive um caso agora esse tempo que eu pedi para o André para deixar a instalação de um ponto de água numa pracinha miudinha, uma pracinha miúda. Eu levei a cidadã lá que cuidava da praça e o André falou, não, nós vamos resolver isso daí, pode falar com fulano. Demorou 1 ano para ser ligado, 1 ano. 1 ano para ser ligada uma... Por quê? Aí você fala, o vereador faz uma indicação. O prefeito às vezes não está sabendo, né? Aí o vereador vai lá e fala, olha, eu fiz essa indicação, eu gostaria que fosse atendido. Porque o vereador, ele é o porta-voz do cidadão. Exato. O vereador, ele tem que ser atendido. Só coisas mirabolantes que não tem condição, que a gente já viu e vê, você que acompanha lá, que tem vereador que pede coisas que nem se Jesus Cristo descesse aqui, daria para fazer, né? Mas o possível, o prefeito tem que atender o vereador. Isso daí que nós queremos, e o André sempre fez esse propósito de atender o vereador, e ele atende, você liga, qualquer hora ele te
Mas só que às vezes a hora que passa para o secretário, a hora que passa para que sai do gabinete. Do gabinete a coisa. Aí não pode ter esse problema. Tem que ter uma pessoa que vai acompanhar. O vereador pediu, o André autorizou, uma semana depois, no mais tardar, quando é coisinha. Porque não tapa buraco, por exemplo. Você pede um tapa buraco, às vezes demora 15 dias para tapar. E foi o vereador que pediu, porque alguém pediu para ele. O vereador não só pede tapa-buraco, pede muitas outras coisas, mas tem que ser resolvido. O vereador pediu, se o vereador... Imagina o coitado do cidadão, né? Exato. Então é isso que eu falei, é a questão da cobrança mesmo do poder público. Isso, nós vamos estar ali. Agora, para isso, tem que os vereadores estarem unidos. Porque às vezes o vereador atendeu o dele, ele não quer nem saber do outro, do vizinho. Do outro. E isso daí não. O presidente, quem está ao par, olha... Ô prefeito, você está atendendo só o fulano ali, o Beltrano não. Por quê? Não está certo, não é verdade? Com certeza. Tem que ser todos iguais. Os 13 vereadores trabalhou, elegeu o André, uns pediu voto contrário, mas o André foi eleito e ele representa todos. Até porque você atendendo a solicitação do seu eleitor, você vai atender também, o André também vai atender. Sim. Ou seja, além do vereador ficar de bem com o eleitor, o André também vai ficar, porque vai falar que foi a prefeitura que resolveu. Não, olha, o vereador resolveu. E a pior coisa é quando o cidadão pede para você, aí você não atende. Aí ele vai e pede pro Cidinho do Paraíso. Aí ele atende. O Cidinho atende. Aí fala, pô, mas o João não resolveu. Não é? Fica chato. É verdade. Ou pede pro Julinho, ou pede lá pro João Paulo, enfim. O ideal é que o primeiro vereador que pediu, ele seja atendido. Ou se ele não for atendido, o prefeito explica, olha, não vai dar. Aí o vereador tem a capacidade de ligar pro eleitor dele e falar, olha, não vai dar para atender e explicar direitinho. O prefeito, se outro vereador vier pedir, ele falar, não, olha, quem pediu foi o fulano, se ele está em condição de atender, eu vou atender, mas é o fulano lá que pediu primeiro do que você. Então, Enfim, João, tem muito graveto para tirar desse caminho aí, né? Tem muito. Nós estamos começando, né? Com chuva, tá bom? Ô, João, já são 11h54, não tem muito tempo para você se despedir, não. Então eu vou deixar um minutinho aí para você falar. Nós vamos virar aqui constante aqui nessa rádio. Eu gosto desses microfones aqui, né, Claudinho? Já veio de domingo, já. Como a Giovana e o faz Cabreira aqui e tal. Nós vai ser 7 dias na... se na próxima eu me furtar de ser eleito, aí eu vou vir aqui. O Darcy, vocês viram? Trabalhei com ele de molequinho lá tal. Ele já garantiu. João, você tem uma voz forte, né, Borgato? Você fala firme e tal. Então vou arrumar uma boca aqui para mim também nos microfones do Sistema Líder de Comunicação. A rádio que você vê, né? É isso aí. E ouve também? A rádio que você ouve e vê, né? Que bom, e vê bem, né? Mas vamos lá. É para despedir, Cabreira? É para despedir, João. Ah, rapaz, que pena, hein, Claudinho? Falei que era 2 horas, o Claudinho veio preparado, trouxe a moamba ali, mas vamos lá. Eu quero agradecer o Sistema Líder, a você, Cabreira, a você, Giovano, enfim, aos dirigentes desta tão conceituada emissora, né, de comunicação, que sempre me trataram bem. A hora que precisar podem me chamar do lado ali, falar comigo. Eu vou estar... Peço para vocês que me visitem, que me levem as demandas, que eu vejo que são muitas, que as pessoas reclamam aqui. Podem, João, tem o canal, tá aqui o meu celular, vocês têm o meu número. Me mande. Fala, João, não foi atendido, pode cobrar. Nós vamos falar com o prefeito André. Eu quero fazer com o André, lógico, se ele aceitar, né? Sair mais dos gabinetes, tirar o prefeito um pouco de lá, andar na cidade, conhecer melhor a cidade. Eu lembro muito o prefeito, o ex-prefeito Milton Leão, que ele pegava no final do expediente, 5 horas da tarde, ele saía do gabinete, pegava o carro, ele mesmo, dirigindo, não pegava motorista não, que ele ia passar para fazer um roteiro e fazia isso todos os dias. Eu acho você acaba tendo uma visão melhor né? Da cidade, do que está acontecendo na cidade, porque às vezes as pessoas falam para puxar o saco, falam, tá tudo bem, mas não tá, né? Tem muita coisa aí que tem que ser melhorada, e só você andando, só você conversando, só você ouvindo as pessoas é que você vai saber.
Então esse é o propósito do gestor. Eu fui gerente de banco, como eu tinha que buscar muito cliente, então vivia andando pro meio da rua, chamando, vi uma loja nova que abriu, já ia lá, vamos abrir uma conta na Caixa Federal, vamos ser cliente da Caixa, vou te arrumar dinheiro. O prefeito tem que ir e falar, olha, parabéns, Fernandópolis é a cidade de progresso, nós estamos aqui, olha lá, o Borgato já fez sinal, João, tá terminando o Borgato tá dando sinal. Ô, Borgato, tranquilo. Mas foi um prazer, gente. Muito obrigado mesmo por a oportunidade. O que vocês precisarem, vão lá tomar um café, beber uma água lá com a gente. E ajuda a gente a melhorar a nossa cidade. Esse é o maior propósito meu. Muito certo. Obrigado. Ô, João, muito obrigado. Boa sorte na sua gestão, João. Aí. Obrigado. Nós vamos estar acompanhando. Tá, beleza? Rotativa no ar.